Sejam muito bem-vindos à nossa live Kabbalah na Prática, Espiritualidade para o seu dia a dia. Na nossa live de hoje a gente vai falar sobre estresse. 3 passos da Kabbalah para te ajudar a transformar estresse em força espiritual. Deixa eu aproveitar para colocar aqui, enquanto vocês vão chegando, o tema da nossa live. A gente vai falar Kabbalah. Kabbalah na Prática. Como 3 passos. Pessoal, sejam bem-vindos. Oi, Paty, bom dia. Drisha, Zé, uau, saudades de vocês. 3 passos da Kabbalah para transformar estresse em força espiritual. Gente, final do ano começa a chegar e aí vai vindo às vezes um acúmulo de coisas e eu não sei como vocês ficam, mas quero ouvir de vocês aí. Ouvir não, né, no caso, mas se vocês puderem escrever, porque eu não consigo ouvir. Como é que vocês lidam com isso? Vocês se sentem um pouquinho mais estressados no final do ano ou quando a rotina começa a puxar? Como é que vocês lidam com o estresse? Porque hoje a gente vai falar sobre 3 pontos de vista que podem ajudar a gente a enxergar o estresse de uma maneira muito diferente. E até eu gosto muito quando a gente encontra uma conexão entre o que a Kabbalah fala, que normalmente são textos milenares, com coisas que hoje em dia a gente vê na ciência, inclusive pesquisas falando de coisas que tem tudo a ver com o que a Kabbalah diz. Meu som tá bom, gente? Não sei se alguém tá falando que meu som não tá bom. Se não tiver, eu tô com o fone, mas se não tiver bom, vocês me avisam, tá? Deixa eu só confirmar isso. Paty, animada que você vai fazer. Você vai fazer o curso, que bom. A gente tá abrindo turma nova de KPC, vou falar mais no final da live. Mas vai ser muito bom. Começa domingo que vem, então, pra quem tá aí, serão muito bem-vindos. O som tá bom, ótimo. Então, bora. Então, gente, e aí? Eu perguntei pra vocês. Tá, cadê? Paty tá falando assim, ó, tento fazer ilhas de descompressão durante o dia para equilibrar esse ciclo. Maravilha, bem prático. Amo soluções práticas. Se tem uma coisa que eu gosto é a fusão da profundidade espiritual dos textos da Kabbalah junto com coisas muito práticas para a vida. Essa fusão é maravilhosa. Que mais? Eu faz um ano que vivo assim. O quê? Ai, a Jé tá um pouco estressada, é isso? Vamos ver o que a Kabbalah pode trazer pra gente, então. A Kabbalah fala uma coisa que a ciência, então, também fala, que é o seguinte, que o estresse aparece, presta atenção nisso, olha que virada de chave, hein, gente? O estresse aparece quando você teve uma expansão interna, mas a sua vida externa ainda não refletiu o lugar onde você alcançou internamente. Pega essa chave. Olhe isso. Vocês estão virando essa chave comigo? Pra mim é uma viradaça de chave. Então, pra mim eu só compartilho com vocês coisas que me inspiram. Então, assim, você teve uma expansão interna, só que a tua vida externa não acompanhou a tua vida e a tua mudança interior. Isso significa que você atingiu um nível novo de entendimento sobre a vida, um novo nível de consciência, você ganhou mais sabedoria sobre algo, só que a tua vida exterior, ela agora precisa de uma adaptação, entende? Se a gente só ganha maior entendimento e a gente não adapta a nossa vida para clareza que a gente teve, então a gente vai sentir esse estresse. Tá fazendo sentido para vocês isso?
Me falem, tá caindo ficha aí com vocês? Chinelada, né? Ó, eu vivo em medos de traumas que vivi. Eu busco colocar ritmo mais intenso em oração. Maravilha, isso tudo ajuda muito. Tá virando chave? Tá. Ótimo. Marcela já me deu um ok. Faz super sentido. Sil, que bom te ver aqui. Exato. Então, bom, essa é a primeira chave importante da gente virar, porque assim, a tua consciência avançou, você cresceu interiormente, você tá com mais clareza de certos limites, porque na vida, conforme a gente vai evoluindo, você também ganha mais clareza de coisas que você não quer aceitar pra você, coisas que não fazem sentido, certo? Pra sua vida, pro futuro, a partir desse momento. Então, quando a gente não consegue fazer essa adaptação, a gente não consegue evoluir na nossa rotina, nas nossas... Não é só eu sei que eu preciso dizer não, eu preciso de fato dizer não. E quando a gente não faz essa relação do nosso mundo interno com o nosso mundo externo, a gente se sente incoerente. Eu falo muito disso no meu programa de mentoria, que é a Mentoria Verdadeira Identidade. É tudo sobre praticar coerência interna e externa. Porque o Criador, a luz, ela se torna um raio laser, você se torna um cli, um recipiente perfeito, quando você está alinhada entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz. Se não há coerência interna, o universo te manda um monte de coisa incoerente. O Criador, a vida, chama como você quiser, vai te mandar um monte de coisa incoerente. Por quê? Porque você está incoerente. Esse é o princípio básico para a gente entender a importância de trabalhar no nosso Kli, que é o quê? Que é o nosso recipiente, para que a luz possa habitar e para que a luz possa utilizar o nosso recipiente para trazer bênçãos para o mundo, para a sua vida, para outras pessoas através de você. Ok. Então o estresse é um indicador de que você cresceu por dentro, agora precisa atualizar o seu mundo exterior. Ok. Não é um sinal de fracasso, porque tem muita gente que se cobra muito, certo? Será que isso é um sinal de fracasso? Alguma coisa, sabe, que eu tô fazendo errado, por isso que eu tô estressado? E a real é que não é que você tá fazendo errado, é que a gente precisa entender que na vida existe um processo entre você ganhar clareza até você conseguir trazer pra tua vida. Esse espaço que existe é a sensação de estresse que você vai ter. Então, o primeiro passo é ganhar clareza, é ganhar sabedoria, é ter maior entendimento sobre algo na tua vida. Então, se algo está incomodando, você precisa, o contrário do que a maioria das pessoas faz. O que a maioria das pessoas faz? Elas olham para uma situação que elas não gostam. O que elas fazem? Elas fogem. Eu não quero olhar para isso, porque isso me incomoda, porque isso dói. Então, ao invés de olhar e mergulhar onde está doendo, elas viram as costas. E aí, o que elas vão fazer? Elas vão procurar algum tipo de forma de distração. Então a distração, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a vida, assim, a sociedade como um todo, ela valoriza muito o entretenimento. E entretenimento é muito bom, mas eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer aqui, tá? Porque assim, valorizar muito o entretenimento, para muitas pessoas, essa válvula de escape do estresse, ela pode ser uma fuga. Eu não tô dizendo que ela é uma fuga. Eu tô dizendo que ela pode ser uma fuga. E o problema é se as tuas válvulas de escape, de fato, forem uma fuga para olhar para algo que... Olha, pega essa chave da tua alma. A tua alma esperou, talvez, encarnações e mais encarnações, vidas e mais vidas. A Kabbalah fala explicitamente sobre isso. Dentro do judaísmo fala-se muito, sim, sobre reencarnação. O problema é que nem todo mundo sabe disso, mas isso está dentro de tudo que a gente estuda de Kabbalah, tá? Então, o que a gente aprende com a Kabbalah? Que a sua alma, ela pode levar muito tempo para ter a oportunidade de chegar aqui nessa vida, nessa encarnação, e nascer exatamente na família que você nasceu, os pais que você nasceu, na cidade que você nasceu, no seu contexto social, com a sua posição financeira, com tudo que você viveu na tua vida, foi um contrato perfeito que a tua alma escolheu. Então a tua alma pode levar muito tempo para ter a oportunidade dessa matemática perfeita de você nascer exatamente do jeito que você nasceu.
e de você passar por situações exatamente das situações que você vive. E aí o que acontece? A pessoa que, ao invés de ela olhar para aquele contexto de vida dela e ela se perguntar, ok, por que isso está no filme da minha vida? Qual é o aprendizado que eu tenho? Muitas pessoas simplesmente decidem fugir porque é difícil de lidar. Qual o problema disso? O problema é que se eu nunca olho para aquilo que a minha alma escolheu viver, eu nunca curo o que a minha alma veio curar. E se eu não curo o que a minha alma veio curar, como eu falo sempre no curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, que a gente vai abrir turma até o final desse ano, tá? A gente tá em breve. Por enquanto a gente tá abrindo turma do nível 2, mas depois eu vou abrir do nível 1. Mas o que eu falo lá no nível 1 para vocês de Kabbalah? Que enquanto se a gente não cura as coisas que a nossa alma escolheu curar, a gente vai ter que colher esses frutos depois. Porque toda semente que a gente planta dá frutos. E todos os frutos que você plantou, eles são seus. Então, às vezes a gente não lembra, e essa é a questão, às vezes você não se lembra que aquilo que você está vivendo hoje foi uma semente que você plantou em algum momento da tua vida. Você não lembra. Por quê? Porque a gente são colocados véus do esquecimento nos nossos olhos. E a gente tem realmente uma força interior, que é o nosso desviador interno, que não quer que a gente veja. Então a gente é totalmente desviados, muitas vezes, do caminho da luz. E o grande trabalho espiritual é a gente voltar para esse caminho, para o Derech Torah, o Derech Hashem, o caminho do Criador, o caminho da sabedoria espiritual. Esse é o nosso trabalho. Então o que acontece? O estresse, ele não é uma coisa ruim, né? Como eu estava falando antes, para algumas pessoas a gente pode pensar que o estresse é uma coisa que representa um fracasso. Por que eu não estou conseguindo lidar com isso? Mas não, é o sinal de que você ganhou maior clareza sobre algo, e agora a partir dessa clareza está na hora de você ajustar a sua vida para viver com o que você vê para você. Ponto. Então não é ruim esse processo. O que a ciência fala? Aí eu vou pegar o gancho do que eu falei para vocês, que eu gosto muito desse mix. Tem uma pesquisa científica que foi feita nos Estados Unidos que diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho o nome, da universidade University of Wisconsin Madison, que diz o seguinte, foi uma pesquisa feita com mais de 30 mil pessoas, e essa pesquisa fala que uma pessoa que acredita que o estresse, uma pessoa que acredita que o estresse prejudica a saúde dela, sofre mais do que a pessoa que enxerga que o estresse é parte do crescimento dela. Ou seja, o impacto físico de uma pessoa que pratica uma crença, porque crença se pratica, tá? A crença é uma coisa que você tá constantemente, você pode atualizar suas crenças. Tem gente que fica muito tempo com isso na cabeça. Ai, mas como é que eu vou fazer pra mudar uma crença? E eu não consigo, essa crença me domina, ela me controla. Não, quem tá no comando do que você acredita é você. Não é a crença que tem domínio sobre você, é você que tem domínio sobre a crença. Então, se você quer mudar uma crença, você precisa começar a atualizar as informações que chegam para você, porque é muito difícil você mudar uma crença se você convive em um ambiente, por exemplo, tá? Você tá num ambiente onde todo mundo pensa de um jeito. Todo mundo pensa, por exemplo, que que o certo é usar roupa preta, tá? Todo mundo se veste com roupa preta, todo mundo fala e te dá todas as razões do mundo do porquê usar roupa preta é bom pra você. Então, se você convive num ambiente, e o Rav Ashlag fala muito disso, Bala Sulam, um grande cabalista, ele diz o seguinte: o ambiente, escolha muito bem seu ambiente, porque a partir do momento que você se insere em um ambiente, esse ambiente vai ter uma influência sobre você. É muito difícil. Ele usa até o exemplo, imagina uma pessoa muito justa que ela vai para um ambiente de várias pessoas que são rachar. Rachar são pessoas, sabe, que não estão num caminho muito bom, vamos dizer assim. É muito difícil uma única pessoa ser tzadik, ser uma alma justa num ambiente onde todo mundo está agindo errado. Por isso é tão importante escolher o nosso ambiente. Então, assim, o que a gente está falando aqui? As pessoas que acreditam que o estresse
prejudica a saúde delas, essa pessoa vai ter um impacto maior no corpo, na saúde dela, do que uma pessoa que acredita que o estresse é parte do crescimento dela. É parte do crescimento dela. Então a gente precisa, quando eu falo para vocês, né, sobre ambiente, com quem você caminha. Se você está ao lado de pessoas que enxergam o estresse como uma parte natural de um processo de crescimento, ou seja, você vai se sentir sobrecarregado, você teve uma ideia, você tem a ideia de que você quer, vou dar o meu exemplo. Eu e Dudu, há muitos anos a gente falava que a gente ia mudar para morar em Israel, muito tempo a gente falou isso. E chegou um momento em que a gente sentiu uma pressão cada vez maior para fazer essa mudança, a gente falou, a gente precisa de fato fazer isso. E a gente foi sentindo uma pressão, a nossa vida, a gente tinha uma visão de vida e a vida que a gente estava levando a gente não tinha conseguido encaixar a visão que a gente tinha na nossa realidade material, na nossa realidade física. E então, o estresse vem. Agora, como que a gente tem que olhar para o estresse? A gente tem que olhar para o estresse exatamente com esse entendimento. Ao invés de você pensar, não, o estresse é muito ruim, sabe, eu tô muito sobrecarregado, tá difícil, ai, e agora, o que eu faço? Não. Ao invés de você se desesperar, você precisa praticar esse pensamento. O estresse faz parte do meu processo de crescimento. Ele só mostra que a visão que eu tenho sobre algo ainda não está condizente com a minha vida física. E eu preciso trabalhar para mudar essa minha vida física, para que ela esteja condizente à minha visão. Pronto. Simples assim. Simples assim. Agora, a Kabbalah mostra isso. Vamos lá. O que é Kabbalah? Tem muitos níveis de se estudar a Kabbalah, de se entender a Kabbalah. O caminho que eu pego com vocês em todos os meus cursos é um estilo de Kabbalah que se chama Kabbalah Yunit. Kabbalah Yunit é uma Kabbalah filosófica e é uma sabedoria que vai falar sobre os textos, códigos da Torá. O que é a Torá? A Torá é os 5 livros de Moisés, tá? E esses 5 livros de Moisés, na verdade, é um texto, é um pergaminho absolutamente codificado, com camadas e mais camadas de sabedoria, de entendimento, e a Kabbalah é o nível mais profundo desses entendimentos do texto, tá? Então a gente tem ali 4 níveis de entendimento. Esses 4 níveis se chama Pardes. Pardes vem de Pshat, Remes, Drash e Sod. Sod é o nível de Kabbalah, então são camadas, isso que eu acabei de falar para vocês, são camadas. Sod é o nível de Kabbalah. Então todos os textos do pergaminho da Torá, dos 5 livros de Moisés, eles são puramente Kabbalah. Puramente Kabbalah. Só que a gente precisa ir cavando para entender o que tem por trás, certo? Então, a Kabbalah fala o seguinte sobre a história de Moshe Rabbeinu, no momento em que ele fala para os israelitas, ele consegue tirar os israelitas do Egito, certo? Ele é canal de Hashem para tirar, do Criador, para tirar os israelitas do Egito. No momento que eles saem, eles chegam numa história muito famosa, que talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o momento em que eles estão na frente do famoso Yam Suf, que é o Mar Vermelho. E quando eles estão ali na frente do Mar Vermelho, o que acontece? Moisés se desespera, todo o povo para na frente daquele mar, e eles estão desesperados. Moshe paralisa. E ele fala, Criador, o que eu faço agora? O que eu faço? Então, o que o Criador responde para ele? Matet sakelai, daber leIsrael veisur. Que significa, o que você está me chamando? Fala para os israelitas caminharem. Fala para eles seguirem em frente. Então, Moisés pede ajuda. E o Criador... E essa história revela o ponto central, um ponto central muito importante para nós, na Kabbalah, que é exatamente que milagres, eles não respondem à ansiedade. Eles respondem ao nosso movimento. O que o Criador fala para Moisés, falar para o povo é: caminhem,
Porque se vocês ficarem aí parados, e muitas vezes o que o estresse faz com a gente é que o estresse paralisa a gente, indo mais uma vez de novo para um lado um pouco mais de neurociência, que eu também gosto bastante. O que acontece no nosso cérebro quando a gente está num momento de estresse? Os nossos lobos não conseguem se comunicar. O lado esquerdo do nosso cérebro, o lado direito do nosso cérebro não consegue conversar direito. Por quê? Porque a gente aumenta muito os níveis de cortisol. E o que cortisol faz no nosso cérebro? Ele impede o nosso raciocínio claro. Então, o que acontece quando a gente está com estresse? A gente não consegue pensar direito. Então, olha a fórmula, tá? O que Moisés faz? Moshe ele está paralisado. Ele não sabe o que fazer. E ele entra em um espaço de oração. O que a maioria das pessoas faz? A gente acha que a gente é separado do Criador. A gente acha que nós somos criaturas totalmente independentes e individuais. Você pode viver desse jeito, e assim você vai viver provavelmente uma vida muito caótica. Ou a gente pode se lembrar a cada momento da nossa vida que nós somos parte da fonte. Que nós fomos criados do mesmo jeito que você se lembra que você tem um pai e uma mãe, que seu pai e sua mãe trouxeram você fisicamente, o teu corpo foi criado a partir da conexão de um pai e uma mãe, certo? Então, espiritualmente, você não estaria vivo se Hashem, se o Criador, não tivesse criado você. Então, o Criador nos criou. E o grande problema da nossa vida nos momentos de estresse é que você vai sentir estresse. O que eu estou dizendo aqui, eu não falei que você ia acabar essa live e não ia mais sentir estresse na sua vida. Eu sei que muitos não querem sentir estresse, porque não é gostosinho, né, sentir estresse. Mas você vai continuar tendo momentos de estresse na sua vida. Até porque, graças a Deus, se você está crescendo, você vai sentir momentos de estresse. Se você estiver evoluindo, você vai sentir estresse. Mas a primeira coisa que a gente falou é o significado que você dá para o estresse. Se você coloca o significado no estresse de que estresse é ruim, que vai te prejudicar, ele vai te prejudicar. Se você coloca no estresse o entendimento de que ele é uma fase para o teu crescimento, você vai olhar para o estresse com empolgação. É mudar a maneira de olhar para as coisas. As coisas não são o que elas são o que você vê sobre elas. As coisas não são o que elas são, as coisas são o que você vê sobre elas, como você enxerga as coisas. Então, a gente está falando aqui, em primeiro lugar, sobre a maneira como a gente enxerga o estresse, porque você não vai deixar de ter estresse na sua vida. A não ser que você queira parar de crescer. Aí, se nada está acontecendo na sua vida, se você não está indo atrás de realizar seus sonhos, suas metas, seus objetivos, fica tranquilo, você não vai se sentir estressado. De fato, tudo vai ficar bem. Até que talvez o Criador vai falar: ei, você não foi para a Terra para ficar dormindo, eu te pus na Terra para um propósito maior. E aí talvez o Criador vai te chacoalhar. E se ele fizer isso é porque ele te ama, porque ele acredita muito em você. Então, a gente só consegue... A gente primeiro falou sobre a interpretação do estresse, que é a primeira grande chave da nossa aula. A segunda grande chave da nossa aula, então, é entender que a gente tem uma fórmula, com o exemplo de Moisés, a gente tem uma fórmula clara para a nossa vida. Quando você está na frente de uma situação que parece impossível, qual é a primeira coisa que você faz? Você precisa entrar em um estado de oração. Você precisa se comunicar e se lembrar de onde você vem. Não haja sozinho. Não haja sozinho. Você pode agir sozinho, certo? Que foi para onde eu levei aqui a nossa conversa. Você pode agir sozinho, mas provavelmente você vai viver momentos de muito mais estresse, porque achar que você está sozinho, que você não é conectado a uma fonte, faz muitas vezes a gente meter os pés pelas mãos. Faz a gente agir de uma forma incalculada, impensada, reativa, muito ansiosa. Então, a gente precisa saber separar pensamento de emoção. Você pode ter uma emoção e ela não ser condizente a algo que racionalmente é claro. E tem gente que vai dizer assim, não, mas eu tive uma emoção, eu tive uma intuição no momento. Quantas pessoas sofrem porque elas simplesmente tiveram uma emoção no momento, tomaram uma atitude baseada nessa emoção do momento, e a emoção do momento foi algo que depois elas se deram conta de que não estava certo.
Então, a Kabbalah explica por que a nossa mente ela está em cima do nosso coração, porque a gente tem a habilidade de pensar acima do que a gente sente. Por que os animais... A gente tem um cachorro aqui que ele sempre late, né? Me dá um segundo, não dá. Não dá. Esse cachorro late muito. Pronto. Ele começa, às vezes ele não para mais. Então, assim, por que os animais, eles andam... eles são quadrúpedes. E aí, o que acontece? A linha entre a cabeça e o coração, e o coração do animal tá na mesma altura. Não é verdade? Por que tá na mesma altura? Porque os animais, eles não têm o mesmo processo cognitivo. O ser humano tem uma mente para pensar. Às vezes a gente não pensa, mas a gente tem para isso, entendeu? A gente tem que praticar pensar direito. Ou seja, a nossa mente, mas não a nossa mente limitada, a nossa mente através de sabedoria espiritual, né? É o que o cachorro tá fazendo. Vocês estão falando, ó, aqui, ó, não estressa com o cachorro. Eles sentem o mundo espiritual, verdade. Eu amo os cachorros, gente. Aqui em Israel, que tem de gato, se eu contasse pra vocês, mas justo onde eu moro tem 2 cachorros que latem muito. Ok. Bom, o cachorro, ele ouve qualquer coisa, ele tem um instinto, ele late, certo? É isso que ele faz, ele não para pra rezar, né? Imagina o cachorro para e reza: Criador, me ajuda a abrir o mar vermelho da minha vida. Criador, me ajuda a fazer essa pessoa que está entrando aqui na casa e está me incomodando, me ajuda a fazer ele ir embora logo, porque eu quero ficar sozinho com os meus donos. O cachorro não faz isso, certo? Claro que ele não faz isso, ele é um animal. E os animais lindos, maravilhosos, eles têm essa característica, porque o Criador é perfeito e ele faz as coisas por uma razão. Então o ser humano, ele tem essa mente que quando a gente desenvolve muito bem a nossa capacidade intelectual através de sabedoria espiritual, nós somos capazes de fazer milagres. A gente consegue fazer as coisas mais difíceis do mundo quando a gente desenvolve esse intelecto espiritual. Esse intelecto espiritual que eu falo é a junção que na Kabbalah a gente fala que é Chokhmah, Binah e Da'at, que é literalmente são sefirot, são mundos que tem uma relação direta com a nossa habilidade de Machshavá, que é de pensamento, tá? Machshavot, pensamento. Então essa travessia do Mar Vermelho acontece a partir do ponto que Moshe se conecta com o Criador. Então o Criador diz para ele: Matetzakilai medaber le Israel veisur. Por que você me chama? Fala para os israelitas seguirem. Por que você me chama? É o momento em que o Criador dá força para Moshe Rabbeinu, dá força para os israelitas, dizendo: sigam em frente. Eu estou falando com vocês, sigam em frente. Ele dá essa força para nós. E a gente precisa entender que tudo que está escrito na Torá está codificado falando sobre cada um de nós. Então a gente não está aqui falando que ele falou somente com as pessoas que estavam lá. A gente está falando que essa é uma mensagem que ela transcende o tempo. Os textos, as histórias que a gente lê na Torá transcendem o tempo. Elas estão falando sobre a nossa vida hoje, sobre cada um de nós. É individual a maneira como o Criador fala com a gente através das histórias. Tanto é que no final dessa live, cada um de vocês vai ter um insight. E talvez vai ser um insight totalmente diferente um do outro. Entende? Bom, número 1, então, o que a gente falou? Que a maneira como a gente enxerga o estresse vai fazer você sentir ele de uma maneira ou de outra. Quando a gente olha para o estresse como algo prejudicial para a gente, inclusive baseado em pesquisas científicas, não somente no entendimento da Kabbalah, a gente de fato tem um efeito no nosso corpo físico muito pior do que se a gente olha para uma situação que te causa estresse e a gente fala: uau, essa situação é incrível, porque o estresse faz parte do crescimento. Ou seja, nós precisamos normalizar um nível de estresse que é natural, que você vai olhar e vai falar: é óbvio, eu tenho uma visão sobre algo e o estresse ele só está mostrando que a minha vida ainda não se encaixou ao meu novo estado de consciência.
Faz parte. Vamos normalizar esse nível de estresse. Eu não tô falando sobre... Porque assim, o estresse que piora muito além disso que a gente tá falando aqui na live, ele é um estresse que você não olhou pro nível onde ele ainda estava mais suave. Esse nível onde você entende que é uma direção, é um norte, de que você precisa fazer adaptações na sua vida, certo? Esse é o nível que a gente tem que ter do começo. Mas se você não olha para isso, não olha para isso, não olha para isso, o estresse vai acumulando, certo? Então, o Zohar ensina pra gente que quando a gente paralisa, a gente contrai a nossa alma. Paralisar contrai a alma. Sentir estresse faz parte. Sentir estresse a gente vai sentir. Agora, paralisar com o estresse e ficar nessa paralisia, não. A gente aprende na história de Moshe Rabbeinu que é isso que a gente tem que fazer. Quando você para e você se conecta com o Criador e você fala, Criador, me ajuda, eu tô na frente de um mar vermelho na minha vida. Me mostra o caminho, o que eu tenho que fazer aqui? Qual passo eu preciso dar? Quando você pausa para fazer a sua conexão, a partir desse momento, você vai conseguir ter muito mais clareza do que fazer, de como agir. Entende? Então a gente tá falando que sim, é um momento de conexão, e então o Criador deixa claro para nós, caminhem, só caminha, 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 caminha. Caminha nessa direção. Eu não falei pra você seguir nesse caminho? Caminha nessa direção. Ninguém falou pra você que não ia ter desafios quando você teve a clareza de que você precisava fazer uma mudança na sua vida. Ninguém disse pra você, sua vida vai ser tranquilinha, não vai ter problema nenhum. Não. Mas o fato de você ter desafios e obstáculos no caminho não significa que você tem que parar e que você tem que paralisar. Paralisar contrai a nossa alma. E quando você está sentindo estresse, é um movimento de expansão. Então, são duas coisas contrárias. Tudo bem, estresse acontece, se conecta com o Criador. O Criador me mostra, me dá uma direção, me mostra um caminho. Então, a gente precisa entrar em movimento, tá? Agora, falando de passos claros, então eu vou falar de 3 coisas. Passo número 1, o estresse mostra então aonde a vida precisa mudar, que é o que a gente falou até aqui. Você precisa identificar aonde que a tua visão e a tua realidade não estão alinhadas e fazer algo a respeito, certo? E aí tem um verso aqui de um salmo que eu abri para compartilhar com vocês, que é bem bonito, que diz o seguinte, ó, é o Salmo 94 do livro de Salmos, tá, do rei Davi, ok? Esse daqui é da Sefer. Quando me perguntam que livro de Salmos, esse é um bom, porque ele tem em hebraico, aí ele tem transliterado e tem a tradução, tá bom? Transliterado é literalmente como se fala no hebraico. Bom, verso 94, e a gente está falando aqui de Salmo 94, verso 19 e 19? Deixa eu ver. 18 e 19. Vamos dizer assim. Cadê? Berov sar apai bekirbi tamchumecha veishashu nafshi. O que isso diz? Cadê? Aqui. Quando as dúvidas se multiplicavam no meu coração, teu conforto alegrava a minha alma. Os Salmos têm uma vibração espiritual muito, muito forte. O rei Davi foi uma pessoa que teve uma transformação enorme na vida dele. Ele não foi sempre uma pessoa absolutamente justa e correta, pelo contrário, a transformação do rei Davi, David HaMelech, é que fez com que ele se tornasse uma pessoa grande. E isso é muito próximo da nossa vida, porque o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre a gente veio para a Terra porque a gente tem um trabalho a ser feito aqui, a gente tem algo para aprender. Então o que acontece com o exemplo, né, do rei Davi é exatamente o exemplo da nossa vida. Nós estamos aqui para aprender.
Ninguém disse que você ia chegar no mundo perfeito e sem coisas para evoluir, pelo contrário. Então, quando os meus pensamentos ansiosos se multiplicam, a tua consolação anima a minha alma. Você pode usar esse pequeno verso do Salmo 94 para ajudar você a ancorar no teu coração essa força de que você tem um lugar aonde se sustentar. E não tem nada melhor do que você se sustentar exatamente na tua fonte, em quem te criou. É sobre isso que a gente está falando. Então, uma pergunta prática para te ajudar, nesse primeiro ponto que a gente está falando bastante aqui, que é você a criar uma afinidade, uma coerência entre a tua visão e a tua vida, certo? O que eu já sei que eu preciso mudar? O que eu já sei que eu preciso mudar? Tem coisas que você não sabe, mas tem coisas que você sabe, eu sei que você sabe. A gente sabe coisas que a gente precisa transformar, que a gente precisa mudar. Então, esse é o primeiro passo. Olhar para o que eu preciso mudar, o que não está alinhado e fazer o trabalho. E aí isso é muito individual, gente, porque cada um de vocês tem o seu ponto ali de transformação pessoal. Passo número 2 é não seja tão sério, não se leve tão a sério, tá? Grande parte do nosso estresse não nasce da situação que a gente está vivendo, mas sim da interpretação do ego, como a gente falou aqui. Então o segundo passo é não se levar tão a sério. É você olhar para as situações de uma maneira muito mais leve. Porque o ego, muitas vezes, ele cria uma urgência espiritual, assim, uma urgência espiritual, uma urgência artificial, de que você precisa simplesmente resolver tudo e dramatizar, e a gente leva pro pessoal, e a gente amplifica, às vezes, coisas que são pequenas. Às vezes é simples, é olhar para uma coisa pontual. Sabe quando um casal tá brigando e às vezes vem, tipo, tudo à tona? Parece que é tudo de uma vez. Ah, porque você isso, porque lá... Mulheres são ótimas em fazer isso, homens nem tanto. Mas lá na época de 1800 e bolinha, você fez isso, isso e isso. Porque o que a mulher faz? A mulher pega tudo o que aconteceu e joga no mesmo saco e traz numa conversa que era pra falar, sei lá, de uma toalha que tava em cima da cama, entendeu? Então, assim, não amplificar as coisas, ser pontual, sabe? Isso, de verdade, os homens têm mais facilidade normalmente. Mas vai saber, né? Cada um tem aí a sua forma de lidar. Tem muita gente que pensa que força espiritual é dureza. É uma pessoa dureza no sentido de que a pessoa é forte, né? Quem que é forte? Pessoa firme. E a realidade mesmo, pessoal, é que força espiritual é flexibilidade. É flexibilidade, é o contrário disso. Tem um verso... outra coisa que eu queria falar. Que muitas vezes a gente pensa que a pessoa espiritual ela não se abala. Não é verdade. A pessoa espiritual se abala sim, porque a gente é humano. Você pode ser uma pessoa espiritual. Quem é uma pessoa espiritual? Primeiro todo mundo, porque todo mundo tem uma alma. Ponto. Mas tirando isso, quem é uma pessoa que está de fato, né, alinhada com a tua espiritualidade é uma pessoa que ela não fica no ego dela. Ela não dramatiza através do ego. Ela vai ter ego, ela vai sentir ego, eu sinto, você sente, certo? A gente é assim. Mas a gente vai... Lembra que eu falei por que a cabeça está em cima do coração? Por quê? Porque a gente tem que aprender a responder com uma mente consciente. Então, E o coração está embaixo, porque você vai sentir, mas você precisa levar o que você está sentindo para a tua mente, para tomar decisões mais claras. Tá acima por um motivo, certo? Então, a gente vai sentir ego e vai cair no ego, mas na sequência a gente vai voltar e vai falar, epa, qual é a melhor forma de agir? E é por isso que é muito importante nunca responder de imediato em nada. Vou pensar. Entra em oração, pede por orientação divina, pede, Criador, me orienta, me mostra qual é a forma mais construtiva de agir. Pum, depois você age. Se precisar esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias... Quantos dias forem necessários. Essa urgência é do ego, sempre. O ego é que tem urgência em responder o mais rápido possível, tá? Então, ser leve não é ser superficial.
é uma competência espiritual que a gente pode desenvolver. É uma competência espiritual que a gente pode desenvolver. Tem uma história que inclusive aconteceu na Parashá da semana passada, eu acho que em Lech Lecha. Que passada? Já foi Vayera, então o anterior foi Lech Lecha. Acho que eu tô certa agora. E o que acontece? Bom, não lembro agora exatamente se foi Lech Lecha, se foi Vayera, agora estou um pouquinho confusa. Mas nesse livro de Bereshit, agora, nessas últimas semanas, a gente estava lendo sobre a história do Brit, que foi um momento em que Abraão, ele passa por uma circuncisão e ele está no pico de dor no terceiro dia da circuncisão. É um dia que é conhecido como um dia de muita dor. E ele está nesse dia de muita dor, e o que acontece? Ele vê três pessoas andando no deserto, que ele não sabe que são anjos, e ele levanta e ele corre para ajudar, para trazer essas pessoas, para servir comida para eles, para receber eles na tenda deles. Então o que está escrito? É em Gênesis 18, 1 e 2. Abraão estava sentado na entrada da sua tenda, quando ele viu homens, e ele correu ao encontro deles. Mas ele não estava com dor, ele não estava, teoricamente eles deviam estar super pesados, né, assim, em termos de dor, devia estar exausto, cansado, sentado, mas na verdade a gente tem um grande aprendizado aqui. Depende muito, mais uma vez, do teu estado de consciência. É no nosso estado de consciência que a gente cria a nossa realidade. Sheila, obrigada. Vayera, pode ser, tô confusa agora. Desculpa, gente, às vezes eu não... É muita coisa na cabeça, são muitas histórias e muitas paraxás. Uau, obrigada, viu? Então, é o ego que cria o peso na gente, sabe? É o ego que traz a dificuldade, que traz resistência dentro de nós. Mas Avraham Avinu, ele representa Hesed, que é misericórdia, que é leveza. E se a gente quer viver uma vida leve, a gente precisa enxergar as coisas com leveza. Então a interpretação que a gente escolhe dar para as situações pode levar você ou à prisão ou à tranquilidade, a viver uma vida muito mais suave. As pessoas pensam que são os problemas que têm controle sobre a vida delas, ou que são os problemas que de fato fazem elas se sentirem X ou Y, mas não são os problemas. É de verdade a maneira como elas olham para as situações. Outra coisa curiosa que acontece, imagina, Avraham e Sarah, eles tinham a Sarah tinha 90 anos de idade, Avraham tinha 100 anos de idade, e eles têm Yitzhak. Yitzhak vem da palavra riso em hebraico. E é dito que Sarah, ela quando tem Yitzhak, ela dá uma risada e ela fala, é quase como se ela estivesse dizendo assim, Criador, como? Uma coisa tão absurda, tão impossível, que ela ri. Mas assim, pela idade... Eles já tinham uma idade avançada, como que eles podiam estar, sabe, como que eles estão rindo e deram o nome deles, deram o nome para o filho deles, um nome que representa a leveza, que representa a risada. Então aqui a gente aprende que a leveza, ela não tem nada a ver, tem gente que, quanto mais idade tem, a pessoa fica, né, alguns vão dizer, pessoas um pouco com mais idade, elas podem ficar mais rabugentas e tal. Não! Se é uma pessoa que nutriu e alimentou sabedoria espiritual ao longo da sua vida. Não fica rabugenta. Não fica. Porque a sabedoria, ela vem, não é só com o tempo, mas com o que você escolhe fazer dentro desse tempo. Entende? Hoje você está plantando a semente do estado de espírito que você vai ter na sua vida mais avançada de idade. É hoje que você planta. Sim, você pode se tornar uma pessoa rabugenta, se você for rabugento durante a sua vida. Mas se você buscar sabedoria, não. Então, a leveza, ela é a disponibilidade que a gente tem no nosso coração para passar por momentos de desconforto e revelar a luz deles. Entende? Tem um ensinamento que eu gosto muito, eu gosto de citar ele com uma certa frequência, que é um ensinamento do Pirkei Avot, que fala que quem é forte, a gente pensa que as pessoas fortes são aquelas pessoas que ele fala até no Pirkei Avot, né? Não é aquele que conquista uma cidade. Quem é forte
é aquele que domina a sua própria inclinação para o mal. É aquele que domina a si mesmo. Essa é a pessoa forte. É o maior trabalho, gente, que nós temos na vida. Não é fácil. É um trabalho de vida de verdade. Você olhar para as situações da sua vida e você ter um impulso, um instinto e você mudar o rumo. De novo, voltando, a gente tem uma mente acima do coração para a gente agir com raciocínio, com sabedoria, com clareza de visão espiritual. Mas fazer isso é uma construção. Não é algo que vem de graça, não é algo que vem rápido, é uma construção para uma vida. Do mesmo jeito que eu falei dessa questão da idade avançada, né? Você vai ter uma idade avançada, você vai ser rabugento? Depende, se você tiver sabedoria espiritual, se você nutrir sabedoria espiritual, você vai ser uma pessoa sábia numa idade mais avançada. Então, quem é forte? Não adianta você achar que você vai conseguir dominar a sua inclinação para o mal em um dia. Isso é um trabalho de uma vida. Isso é um trabalho que eu faço e você deve fazer e a gente deve fazer todos os dias. E tem dias que eu me dou bem e tem dias que não. Tem dias que eu acerto, tem dias que eu erro, tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Mas como eu tenho um norte espiritual que é a sabedoria da Kabbalah, tudo que eu estudo ao longo de 17 anos. E eu tenho muitas coisas para trabalhar em mim e eu vou ter a vida inteira. Então, o fato de que eu sei que eu tenho um ego e que eu tenho uma alma, às vezes isso me ajuda a ouvir mais a minha alma, às vezes eu não consigo. E aí, quando eu não consigo, graças a Deus que eu tenho uma sabedoria espiritual que guia, que norteia a minha vida, porque eu errei no dia seguinte, eu tenho um norte, ok, como é que eu resolvo e melhoro isso? Como é que eu resolvo e melhoro isso? E de novo, e de novo, e de novo. Caiu, levanta. É sobre isso. Quando Moshe Rabbeinu reza 515 vezes, isso lembra na Parashat Vayetchanan, ele reza 515 vezes para entrar na Terra Prometida e ele não entra. 515 vezes. Muitas vezes a gente desiste rapidamente. Errou? Tudo bem, ninguém disse que você não ia errar. Mas você levantou, você tenta ser melhor da próxima vez, ou você simplesmente fala, eu sou assim mesmo, entendeu? E ponto final. E pronto. Tudo depende da nossa disponibilidade de evolução. Então, para ser leve, uma coisa que pode ajudar a gente é se perguntar, isso que está acontecendo agora na minha vida, daqui a 5 anos, vai ser importante? Melhor ainda, tem uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás com o Rav, com o mestre de Kabbalah, que ele dizia assim, que se você está fazendo uma coisa, tá? Daqui a 1 minuto, isso que você está se preocupando agora vai ser relevante? Ah, vai. Tá bom. Daqui a 1 hora vai ser relevante? Vai. Yael, vai ser relevante, tá? Pode ser que não seja. Mas daqui a 1 semana isso vai ser relevante? Acho que ainda vai. Daqui a 1 mês, isso que tá te estressando agora vai ser relevante? Talvez. Daqui a 1 ano vai ser relevante? Daqui a 10 anos vai ser relevante? Não. Se tem uma coisa que não vai ser importante no longo prazo, para de ficar comendo seus miolos. As Shalom, Deus proíba. Para de ficar comendo seus miolos com coisas que não têm uma verdadeira importância. Os cabalistas falam que a gente tem uma quantidade de bênçãos por dia para revelar nesse mundo. Inclusive eles falam que a gente tem 100 bênçãos por dia que a gente deve revelar nesse mundo. E essas bênçãos, elas incluem, se você pensa comigo, se você está usando a sua palavra na mente ou manifestando com palavras de preocupação, você está roubando as palavras que você poderia estar usando para bênçãos, para criar bênçãos no mundo, você está roubando com palavras de preocupação. E essas palavras, você que está escolhendo como vai ser a sua vida, a cada segundo, a cada palavra que você fala, a cada pensamento que você nutre. Então, se você está usando as palavras que eram para ser usadas para bênçãos, para maldições, se você está falando coisas e pensamentos ruins e etc., isso é uma responsabilidade sua, a partir do momento que você tem consciência disso. E é isso que a gente está fazendo aqui. É o que eu falo, hein, gente? Se você tá a fim de crescer, estude Kabbalah, tá? De crescer de verdade, tá? Não de conseguir as coisas como um milagre, passe de mágica, do tipo, eu vou rezar 50 vezes tal coisa
e Deus vai me dar sei lá, algo que eu tô querendo, sabe? Não é sobre isso, é sobre evoluir espiritualmente de verdade. Se você quer evoluir espiritualmente de verdade, isso vem com um preço. E o preço é o próprio sacrifício do teu ego. E esse é o maior e único trabalho que a gente tem que fazer enquanto a gente está vivo. Aprender a sacrificar o nosso ego em prol da nossa alma brilhar mais. E se você não estiver disposto a isso, se só o que você quer é ficar mais rico, encontrar sua alma gêmea e, sei lá, só ter méritos e coisas boas na sua vida, se é isso que te traz para o estudo da Kabbalah, você não precisa estudar Kabbalah. Não porque eu não quero, eu quero muito que todas as pessoas que precisam estudar Kabbalah estudem Kabbalah. Mas o que eu tô dizendo, com todo o meu respeito e carinho, é porque eu quero que a gente faça as coisas pelo motivo certo. É que se você tiver com a intenção errada, você não vai conseguir de fato revelar as bênçãos que essa sabedoria tem pra você. Porque todo o trabalho da Kabbalah é sobre isso. Eu não vou te enganar. Quem quer estudar e fazer curso comigo, etc., todo o trabalho da Kabbalah não é pra você ter mais coisas. Todo o trabalho da Kabbalah é sobre você aprender a ter domínio sobre o teu ego para que a tua alma brilhe mais. E isso não é confortável. As bênçãos que a gente recebe disso, elas vêm no longo prazo, elas vêm sim com paz no coração, mas você tem que estar disposto, e tem gente que não tá. Tem gente que não tá. Ai, não é fácil não, tá? Mas ser leve significa a gente olhar para situações e se perguntar, tipo, qual a relevância disso daqui a 10 anos da minha vida, daqui a 3 meses? Se não tiver, parar de alimentar, tá? E o passo 3 é confiança espiritual que dissolve o medo. Quando você... Tem uma coisa muito importante aqui. O Criador fala o seguinte, olha, tem uma passagem em Dvarim que Yoshua, ele agora vai ser, né, Moshe transfere a liderança para Yehoshua. E quando ele faz isso, o povo de Israel está com medo, e tudo isso são códigos sobre nós, porque o que vai acontecer? Novas batalhas, uma nova terra, né? Como é que vai ser? Incertezas, muita responsabilidade, um território novo, então várias coisas estão acontecendo. Eles, óbvio, estão com muita ansiedade, eles estão com medo, e aí nesse momento tem um verso que diz o seguinte, um dos versos mais fortes da Kabbalah dentro da Torá de Dvarim, que diz o seguinte: o Criador vai diante de você, Ele está contigo, não temas isso e não te assuste. Não temas e não te assuste, o Criador vai adiante de você. Mas se você não coloca o Criador na frente, e se você está indo na frente com o ego, você vai sentir o gosto amargo, porque o efeito vai vir. Toda semente que a gente planta de inconsciência vira um fruto caótico. Gente, eu explico isso no KPDE, tá? Em mais profundidade. Kabbalah na prática despertar espiritual. Nível 1 de Kabbalah, que a gente vai até o final do ano, eu vou abrir turma dele, tá bom? Então, assim, toda forma pura de estresse, essencialmente, tem uma conexão com medo do futuro, medo de falhar, medo da gente perder, medo de não ter controle, mas a gente já não tem controle. O ego que quer ter e acha que tem controle, mas a verdade mesmo é que a gente não tem. A gente tem que fazer o nosso trabalho para tomar decisões racionais, conscientes, como eu estava falando, reconhecer as emoções, mas toda a emoção tem que passar por um nível de entendimento e sabedoria espiritual para que a gente não tome atitudes absolutamente guiadas pela emoção, porque as emoções muitas vezes são etéreas, são efêmeras, são passageiras, certo? E aí, a partir dessa conexão da emoção com a racionalidade, com o entendimento e a clareza espiritual, assim a gente tem que agir. E colocar o Criador na nossa frente. Não há controle. O que você pode fazer é tomar o controle do máximo possível que você tem, mas sempre deixar dúvida para o Criador. Sempre dar esse benefício da dúvida de que se alguma coisa não está dando certo do jeito que você achava que deveria, tem alguma coisa melhor para você. Porque o Criador vai na frente.
Você recebeu uma proposta de trabalho, um contrato novo de alguma coisa que a tua empresa vai fechar, uma parceria que podia ser muito boa, sabe, uma oportunidade, uma oferta, um apartamento novo, qualquer coisa. Fala pra você, o Criador vai na frente. O Criador vai adiante. Vou ler de novo a passagem daqui, cadê? O Criador vai diante de você, não temas e não te assustes. Devarim, Deuteronômios 31:8. Eu uso, gente, o site Sefaria, tá? O site Sefaria é o meu preferido para pegar o texto da fonte verdadeira. Tem muitas outros lugares que vão fazer a tradução e tudo mais. Eu confio no Sefaria porque eu sei que eles vão ser absolutamente fidedignos ao texto. O único problema é que o Sefaria não tem em português, ele só tem em inglês e em hebraico. Mas você pode pegar o texto, fazer uma busca, você quer ler alguma coisa do Pirkei Avot, do Zohar, do Baal HaSulam, do que você quiser, da Torá direto, você pode ir no sefaria.com.br, e lá você consegue pegar os textos bem fiéis ao original, tá? Então, Devarim 31:8. O Criador vai diante de você, Ele está contigo, não temas e não te assustes. Se o Criador está falando isso pra gente, a gente não tem que se assustar, mas a gente tem a obrigação de colocar Ele diante da gente. A obrigação de colocar o Criador na frente, entende? E ter a certeza de que, como diz o Baal HaSulam, tudo o que acontece a pessoa é conduzido pela providência divina, que é... A gente tem a absoluta certeza de que tudo o que está acontecendo com a gente é Ashgaha Pratit, que é providência divina. Tudo é providência divina. Aquele contrato não deu certo, providência divina. Porque se desse, se não fosse uma bênção para a tua vida, não ia ser bom para você. A coisa certa no momento errado se torna maldição. A coisa certa no momento errado se torna maldição. Mas eu ia ser tão feliz se eu tivesse esse emprego novo e, sabe, eu queria tanto se tivesse esse apartamento novo. Eu sei, mas a coisa certa no momento errado vem como maldição. Só que a gente é ansioso, a gente deixa o nosso ego gritar e a gente fica preocupados. E não, o trabalho da Kabbalah, verdadeiramente, de desenvolvimento espiritual, é a gente olhar para as coisas e falar... Quem está no comando, quem está no controle é a minha alma, é o Criador. Eu direciono, eu busco sabedoria, eu busco entendimento. Não é que você vai ser passivo e vai deixar a vida te levar, mas eu direciono, eu escolho, eu vou através do autoconhecimento, ganhando maior acesso de entendimento espiritual e caminhando, e caminhando, e caminhando, e caminhando. E se alguma coisa não der certo, se a tua intenção do coração é certa, mesmo que alguma coisa dê errado, isso vai te levar para alguma coisa muito, muito melhor. Muito melhor. E aí uma pergunta-chave que eu quero deixar com vocês sobre esse terceiro e último ponto é... o que eu estou tentando controlar que não é meu para controlar? O que eu estou tentando controlar que não é meu para controlar? Você faz a tua parte e agora o que não é da tua parte? Entrega para que o Criador direcione você, para que o Criador direcione o teu caminho, para que as portas que precisam se abrir se abram para você, com a certeza de que se alguma porta se fechou é porque aquilo não era o melhor para você. E tudo isso que eu tô falando precisa ser praticado, pessoal. Eu não tenho... a minha função aqui é pegar o que os sábios da Kabbalah, os cabalistas, que eu não sou uma cabalista, óbvio, tem gente que ainda fala, eu estudo Kabbalah, eu sou cabalista. Eu não sou cabalista, eu sou uma mera aluna de Kabbalah, que eu tenho, Baruch Hashem, a grande alegria de poder transmitir para vocês há 12 anos os conhecimentos da Kabbalah, porque eu recebi Kabbalah de uma mestra, que foi a minha mestra de Kabbalah, Karen Berg. Eu ensino já, ela me iniciou como professora, então eu sou professora de Kabbalah há 12 anos, e eu ensino essa sabedoria para vocês. Eu não sou uma cabalista, eu sou uma pessoa puramente normal, tanto quanto vocês, com problemas, com desafios muito reais e normais, como qualquer ser humano, com as minhas dificuldades, mas a Kabbalah me ajuda muito. Todos esses entendimentos me ajudam a caminhar com mais leveza, a tomar melhores decisões,
E é por isso que eu faço isso, simples assim. Eu compartilho com vocês aquilo que inspira, toca o meu coração, toca a minha alma, me transforma. Eu vou lá e eu traduzo e transmito para vocês, porque eu acredito que outras pessoas também têm o direito de ter acesso a esses conhecimentos que para mim são muito bons. Então é isso. Vamos começar então, turma, de KPCE, Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, nível 2, 16 de novembro, domingo da semana que vem, nesse horário das 9 horas da manhã, tá? Eu vou esperar vocês. Para vocês se inscreverem, vão lá no link da minha bio. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu vou fazer uma coisa que me passaram. Pera, era turma. Tinha... Peraí. Deixa eu ver com a Camila aqui uma coisa, pessoal. Olha, eu vou ver se eu consigo um cupom, tá? Pra vocês de desconto. Por isso que esperem só um segundo, tá? Quem quer fazer o KPC, espera só um segundo. Cadê a equipe? Kabbalah na Prática, pronto. Cadê? Cupom. Nível 2, lembrei. Esse é o cupom. Eu vou colocar aqui, vou escrever pra vocês, tá? Nível 2. É só pra quem tá aqui na live. Eu não tô divulgando esse cupom. Tanto é que eu já nem ia trazer esse cupom, porque da última semana eu fiz uma live e eu compartilhei esse cupom com vocês na live da semana passada. Eu tô compartilhando de novo agora, tá? Mas eu não vou compartilhar nos stories e nada. É só pra quem tá aqui na live. Vocês vão ganhar um desconto bem especial pra quem quiser entrar no nível 2 com esse cupom. Só que tem que escrever exatamente como eu mandei pra vocês, tá? Nível 2, tudo em caixa alta. Cadê? Tá. Então, pra quem já é meu aluno, quem já fez algum curso comigo, masterclass, enfim, vocês podem aplicar esse cupom para vocês poderem entrar para o KPCE. Cadê? Seguinte, só quero falar para vocês, então, para finalizar aqui, quais são os temas que a gente vai ter. Então, aula 1, a gente vai falar sobre Dvekut, como se conectar com o Criador e encontrar respostas. Aula número 2, a gente vai falar sobre Emuná, como ter confiança e fé em todos os momentos. Aula 3, a gente vai falar sobre Hayut, que é como encontrar disposição para realizar a sua missão. Aula 4 é sobre Teshuvá, como perdoar e restaurar situações difíceis do passado. Aula 5 é sobre Refuá, a gente vai falar sobre um caminho para cura espiritual. E a última aula é sobre Ruach HaKodesh, como conquistar a inspiração divina e clareza espiritual. Todo o propósito desse curso é um aprofundamento e um fortalecimento da sua conexão espiritual com o Criador, tá? São todos muito bem-vindos, vou ficar feliz de ter vocês no nosso curso. São 6 aulas imersivas, tá? Então, para quem vem, já se prepara aí. Não é aula de 50 minutos, de 1 hora, são 2 horas, 2 horas e meia, tá? É pra valer a coisa. Tá bom, queridas? Então, para quem quer qualquer tipo de informação, já dei o cupom de desconto para vocês. Nível 1, nível 2, caixa alta, tudo junto. Você vai entrar no link que está na minha bio, finalizando aqui a nossa live, você entra na minha bio, clica no link, vai descer a tela, vai ver lá, tem todas as explicações do curso. Lá você vai clicar para se inscrever e na hora de clicar você vai escrever nível 2. Tudo junto, caixa alta, para você poder se inscrever no nível 2. Fechado? Queridos, um super beijo para vocês. Espero encontrar vocês no domingo da semana que vem, no dia 16. Para quem tá começando sua jornada da Kabbalah, fiquem tranquilos, porque assim que eu começar a turma do KPC, que é o nível 2, a gente já vai começar a divulgar o nível 1. Eu tô assim pra abrir daqui a pouquinho. Não tô com a data exata, a gente tá finalizando algumas coisas aqui na agenda, mas esse ano ainda a gente abre turma pra quem quer começar a estudar Kabbalah comigo, tá bom? Então eu espero vocês. Se vocês tiverem dúvida, é só mandar mensagem por privado, direct, que a gente responde vocês, tá bom? Queridos, um grande beijo pra todos. Vou colocar essa live também no YouTube, muitos de vocês me pedem isso, também vou subir ela lá pra vocês, tá bom? Beijo, gente! Ótima semana para todos. Shavuot Tov.